Fazendo uma breve introdução, a situação proposta ela é desenvolvida apresentando-se a lei de resfriamento de Newton. Em seguida, resolve-se a equação diferencial de forma analítica e, por fim, resolve-se a mesma por dois métodos numéricos clássicos e comparam-se os três resultados encontrados. As equações diferenciais elas surgem quando se aplicam as leis e os princípios relevantes da física a um problema, considerando infinitas variáveis e variações de interesse. Dessa forma, ao se obter uma equação diferencial que direciona uma aplicação, esta requer conhecimento adequado sobre a natureza do problema, assim como as variáveis envolvidas, as suposições aplicadas a fim da simplificação, as leis e os próprios princípios da física aplicados. Esse processo para a obtenção das equações diferenciais em algumas áreas é demonstrado por meio de exemplos, ou seja, através de uma modelagem matemática. Bom, materiais e métodos. Tá, a taxa de variação da temperatura ou lei de resfriamento de Newton. Para a resolução do problema, que vai envolver a taxa de variação de temperatura, ou seja, a lei de resfriamento de Newton, apresenta-se a sua solução analítica através do uso da técnica de separação de variáveis. Então, de acordo com a lei empírica de Newton de resfriamento ou aquecimento, a temperatura, a taxa segundo qual a temperatura de um corpo varia, ela é proporcional à diferença entre a temperatura do corpo e a temperatura do meio que o rodeia, denominado temperatura ambiente, representada pela equação, onde a gente tem a taxa de temperatura, onde a gente tem a derivada da temperatura em relação ao tempo, que vai ser igual a K, que é exatamente essa constante que vai depender da temperatura do corpo em que está sendo analisado, onde esse K ele vai ser multiplicado pela diferença entre a temperatura do corpo T e a temperatura do meio, que é representado por Tm. Sendo assim, pode-se dizer que a equação 1 ela vai descrever ali um modelo real que relata essa troca de calor de um corpo com o meio em que ele se encontra, onde a gente tem exatamente, como eu já falei, que a derivada da temperatura em relação ao tempo ela vai ser a taxa, segundo qual a temperatura do corpo ela varia em relação ao tempo. A gente vai ter o T maiúsculo, que é representado pelo T maiúsculo, que é exatamente a temperatura de corpo, a temperatura do corpo no instante T minúsculo, que é o tempo. A gente vai ter Tm, que é essa temperatura constante do meio, ou seja, do ambiente. A gente tem essa diferença do T menos o Tm, que vai ser essa diferença de temperatura. A gente tem o T minúsculo, que é o tempo, e esse tempo ele é maior ou igual a zero. E a gente tem o K, que é essa constante que vai depender da temperatura do corpo em que está sendo analisado. Então, só um detalhe adicional, que se o K ele for negativo, a temperatura do corpo, se o K for negativo, a temperatura do corpo ela tende ali a se aproximar do meio com o tempo, é um caso típico de resfriamento, e se o K for positivo, a equação ela vai descrever ali um aquecimento como um corpo em um ambiente mais quente. Ao identificar essa equação 1, a gente pode classificar ela como uma equação diferencial. A gente pode classificar essa equação diferencial como uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, do primeiro grau, com variável separável, e ela pode ser expressa ali por y mais px, que é multiplicado por y, que vai ser igual a rx, onde esse px e esse rx, eles são funções contínuas no intervalo de interesse em relação a x. Então, a gente pode resolver essa equação 1 por ambos os métodos e escolheu se apresentar a sua solução através da técnica de variável separável. Então, a gente vai reescrever aquela equação 1, o que vai gerar essa equação 2 que a gente separou. Logo após, a gente integra ambos os lados da equação 2 em função da variável tempo, onde a gente vai ter a seguinte equação abaixo, que é essa equação 3. O resultado daquela equação 3 vai gerar esse resultado aí de Ln, que é multiplicado pelo tempo, e pelo tempo do meio,
que é igual a constante vezes t mais a. Então, logo após isso, a gente aplica a função exponencial em ambos os membros da equação e vai concluir que a solução da equação diferencial dada por 1 vai ser essa função t, que vai ser igual a tm mais a constante c multiplicado por e elevado a k vezes t, que é essa equação 5. Sempre que a temperatura inicial for conhecida, a gente vai dizer que ela é igual a zero e obtém-se a constante c, de modo que o tempo zero mais tm mais cm vai gerar essa equação de que c ele é igual a t0 menos tm. Então, a gente conclui que essa solução analítica da equação diferencial dada pela equação 1 vai ser essa equação, essa equação 6. Bom, a aplicação aqui, a gente vai falar primeiro dela de forma analítica. Então, na sequência, apresenta-se a aplicação, em especial de um exemplo que pode ser resolvido através da lei de variação de temperatura de Newton. E o exemplo que a gente escolheu foi do processo de resfriamento de uma xícara de café. Então, na seguinte aplicação, admite-se que a temperatura de uma xícara de café quente, ela vai seguir a lei de resfriamento de Newton, e supõe-se que sua temperatura inicial é de 93,3 graus Celsius, e que logo após o café ele ser coado, 1 minuto depois, a sua temperatura vai cair ali para 87,7, sendo a temperatura ambiente de 21,1 graus Celsius. Questiona-se em que instante a temperatura do café ela irá ser quando a gente tiver ali 65,6 graus Celsius. Então, retirando-se as informações do problema, a gente tem que a temperatura inicial, ou seja, ali T0, é de 93. A temperatura no minuto seguinte, ou seja, T1, vai ser 87,7. A temperatura ambiente, que é TM, vai ser 21,1. E quer saber o tempo em que a temperatura ela vai cair lá para 65,5 graus Celsius, ou seja, qual será, em qual minuto a gente vai ter esse 65,5. Então, a gente vai substituir os dados referentes a T0 na equação, como a gente já falou antes, e vai encontrar o valor da constante. Então, aplicando, a gente achou que o valor da constante ali foi de 60, que a constante foi de 72,2. Assim, pode-se achar agora o valor de K, substituindo C encontrado e os dados referentes à temperatura no minuto seguinte, T1, e a temperatura do ambiente, Tm, na equação. A gente aplicou ali, e aplicando-se o logaritmo natural em ambos os lados da equação, a gente acha que o K ele vai ser igual a menos 0,08. Encontrado o valor de C aproximado, ou seja, o 72,2, e o valor de K aproximado, que é o menos 0,08, faz ali a substituição na equação. A temperatura ambiente, que foi de 21, e a temperatura de 65,6 graus Celsius. Para assim a gente encontrar o tempo, o instante em que um café ele atingiu a temperatura. Então, fazendo de novo essa substituição de valores, a gente aplica o logaritmo natural em ambos os lados da equação e tem-se que o tempo foi de 6 minutos. Portanto, é aproximadamente 6 minutos após ser coado que o café ele chegará à temperatura ali de 65,6 graus Celsius. Bom, os métodos numéricos para a equação diferencial ordinária. Então, ao escolher um método a ser utilizado, a gente procura aquele que é o mais adequado para o problema em análise, assim como as vantagens de cada método oferece juntamente com as limitações que eles apresentam. Os métodos apresentados aqui, como eu já falei lá no início da apresentação, serão o método de Euler e o método de Runge-Kutta. Bom, o método de Euler, ou método também da linha tangente, ele é um procedimento para construir soluções aproximadas a um problema do valor inicial para uma equação diferencial de primeira ordem. Então, considera-se o problema do valor inicial de primeira ordem, onde a gente tem que o y' ele vai ser igual à função xy, e o nosso yx0 ele vai ser igual ao y0, onde percebe-se que a função
xy, ela refere-se à inclinação da reta tangente em cada ponto. Assim, o método de Euler, ele sugere iniciar no ponto x0 e y0 e seguir na linha reta de inclinação fx0 e yc0, linha tangente para qualquer distância determinada até o ponto x1 e y1. Em seguida, a gente vai reiniciar essa inclinação para o valor de fx1 e y1, e em seguida essa linha para x2 e y2, e assim a gente vai construindo as aproximações poligonais até a solução. Então, considera-se ali um valor problema qualquer então, considera um problema para qualquer de valor inicial indicado ali na equação 7, tem uma solução única fx em qualquer intervalo centrado em x0. Então, considera que h seja um número positivo fixo também, chamado tamanho do passo, e considera os pontos igualmente espaçados. Assim, tem-se xn definido como xn vai ser igual a x0 mais a multiplicação do n vezes o h, sendo que o n pode ser 1, 2, 3, e aí vai. Então, percebe-se que a construção de valores yn, ele se aproxima dos valores da solução de fxn e procede da seguinte forma. No ponto x0 e y0, a inclinação da solução para y' vai ser igual à função de x e y. Logo, a linha tangente à curva, a solução no ponto x0 e y0 é dada pela equação 8. Então, usando essa linha tangente para a gente aproximar fx, tem-se para o ponto x1, que vai ser igual a x0 mais h, o valor fx1, que vai ser igual a y1, que também é igual a y0 mais h vezes a função de fx0 e y0. Em seguida, para o ponto x1 e y1, a gente constrói uma nova linha com inclinação dada pelo campo de direção no ponto x1 e y1, ou seja, com inclinação igual a fx1 e y1. Isto para x2, que vai ser igual a x1 mais h1, tem-se a aproximação ali de fx2, que vai ser igual a y1 vezes h multiplicado pela função de x1 e y1, e assim sucessivamente, repetindo o seu processo, obtém-se os próximos pontos. Então, em resumo, o método de Euler ele é dado pelos seguintes passos recursivos, onde a gente tem que xn mais 1 ele vai ser igual a xn mais h, e a função e o fxn mais 1 vai ser igual exatamente a yn mais h multiplicado pela função de xn, onde esse n ele pode ser 1, 2 ou 3. Já o método de Runge-Kutta, ele pode ser utilizado para ordens maiores. Em lugar da gente aproximar fx, y, pelo valor na extrema esquerda do intervalo, como faz o processo de Euler, o método de Runge-Kutta, de segunda ordem, por exemplo, ele toma a média dos valores aproximados de fx, y, em ambas as extremidades do intervalo. A beleza dos métodos de Runge-Kutta está no fato de que eles oferecem a melhor exatidão do que os outros métodos, porém, sem a necessidade de derivadas. A versão que se mostra em seguida, através das fórmulas recursivas, é também chamada do método do ponto intermediário, onde a gente tem aqui nessa equação 10, que xn mais 1 vai ser igual a xn mais h, e yn mais 1 vai ser igual exatamente a yn mais h multiplicado pela função de xn mais h dividido por 2, e yn mais h dividido por 2, que é multiplicado pela função de xn e yn. Então, de modo geral, ele vai produzir ali aproximações muito precisas, mesmo quando o número de iterações é razoavelmente pequeno.
Como no método de Euler, o número de passos está relacionado com o tamanho do passo H. Para a solução do problema dado pela equação 7, a gente faz o uso do método de quarta ordem de Runge-Kutta, que vai consistir ali nas seguintes fórmulas recursivas. Como eu já falei, essa fórmula 11, onde a gente vai ter aqui, a partir dessa segunda fórmula aqui do 11, a gente tem o K1, que vai ser igual ao H vezes a função de xn, yn. O K2, que a gente tem o H, que é multiplicado pela função de x1, mais o H2 dividido por 2, e o yn, que vai ser somado mais o K1 dividido por 2. A mesma coisa vai ser no K3, só que a única diferença é que no lugar da gente dividir o K1 por 2, a gente divide o K2 por 2. E na última equação, que é o K4, a gente tem que H vai ser multiplicado pela função de xn mais H e yn, só que agora com K3. Então, ao realizar esses cálculos, aconselha-se ali a observar e tomar cuidado, pois percebe-se que K2 vai depender de K1 e K3 depende de K2 e K4 vai depender de K3. Com isso, agora vamos comparar um pouco os números. Ou seja, vamos comparar os métodos deles, tanto o método de Runge-Kutta como o método de Euler, assim como o método analítico. Vamos fazer o uso desses dois métodos para tirar uma conclusão sobre a situação do resfriamento de Newton, e assim comparar as possíveis três soluções. Já foram dados alguns dados para nós, como por exemplo, o valor de K, menos 0,08, como foi mostrado pelo companheiro João. O valor de H agora, que é o passo a ser tomado, é igual a 0,5. Esse passo foi dado. Normalmente esse passo é dado ou você sabe através de algumas equações. Se for uma situação real, por exemplo, em que você realmente quer descobrir uma xícara de café, você vai perceber que esse passo ele é tomado de acordo com a proporção em que esse café vai esfriando, que você vai descobrindo os demais dados. Você pode fazer isso através de uma equação para você descobrir o H especificamente, ou você pode simplesmente já ter uma ideia para somar sobre isso. O ideal é que você faça uma equação para descobrir o valor do passo. Mas como ele já foi dado aqui, para facilitar a conclusão, o entendimento a respeito da questão. O intervalo que foi dado foi entre o segundo 0 e o minuto 10. Ou seja, durante 10 minutos, vamos saber quais são o valor da temperatura de acordo com esses métodos. A temperatura ambiente, normalmente, já foi dada 21,1 graus Celsius. E o primeiro método a ser observado vai ser o método de Euler, que utiliza-se das equações 9, que já foi passado anteriormente. Como foi mostrado, a função de T de tempo por temperatura é igual ao constante de tempo inicial menos tempo ambiente. E Tn é igual a tempo inicial mais o passo multiplicado pela função de tempo inicial por temperatura inicial. E através desses cálculos referentes, vamos encontrar a temperatura nos respectivos tempos. O tempo vai ser iniciar em 0 e a temperatura inicial vai iniciar em 93,3. Após isso, vamos utilizar através dessa equação que eu acabei de falar, a equação de Euler, vamos começar a fazer os cálculos. Primeiramente, vamos calcular a temperatura inicial, ou seja, T1, através da fórmula, que já foi especificada anteriormente. É a fórmula analítica, para ser fácil de entendermos. Primeiro, pegamos essa temperatura e agora vamos descobrir a primeira coisa a ser descoberta nesse caso, vai ser a função. Como não sabemos qual é a função de temperatura inicial, de tempo inicial por temperatura inicial, vamos, através dessa fórmula, aqui embaixo, função de T0 por tempo 0 por temperatura 0, ou seja, tempo inicial por temperatura inicial, é igual ao constante de temperatura inicial menos temperatura ambiente. Com isso, fazemos todos os cálculos pela função e descobrimos que essa função é igual a menos 5,766. Substituindo esses valores, encontramos em T1
igual a T0 mais H, ou seja, mais o passo, vezes a função de T0 por T, ou seja, T0 por T0. Mas o que quer dizer temperatura inicial por tempo, função, quer dizer, tempo inicial por temperatura inicial. Após isso, temos um T1. Utilizamos novamente, agora que vamos incrementar a função de Euler, ou seja, o método de Euler, porque agora que é a temperatura inicial que vai entrar. Colocamos o passo, ou seja, esse 0,5, multiplicamos pela função, que descobrimos agora, por meio da equação, e descobrimos qual é a temperatura inicial. Para descobrir a temperatura inicial após o primeiro tempo, ou seja, a temperatura inicial sucessiva, vamos utilizar o mesmo método, só que com a temperatura de T1. Ou seja, a temperatura inicial foi 93,3, a temperatura em T1 foi de 90,412, e a temperatura em T2 vai usar essa de 90,412. E com isso, descobrimos 87, 63952. E sucessivamente, vamos utilizar esse método para encontrar demais temperaturas, como vamos ver aqui. Em cada tempo desse, vamos descobrir que o valor o valor da função é 1 e, consequentemente, o valor da temperatura é outro. Após os 20 cálculos, ou seja, após os 20 tempos, para dar exatamente 10 minutos, em 0,5 por 0,5 minutos por temperatura, descobrimos que no final fica 53,01 aproximadamente, ou esse número aqui completo, que está na tabela, após 10 minutos em que o copo vai ficar esfriando. Já para os métodos de Range-Kutta, de quarta ordem, é interessante que vamos utilizar uma outra fórmula, que além da equação que utilizamos para dar suporte para descobrirmos a função de tempo por temperatura, também vamos usar a equação do método de Range-Kutta, que no caso é Tn mais 1 é igual a Tn mais 1/6 de K1 mais 2K2 mais 2K3 mais K4. Ou seja, nesse método vamos ter 4 diferentes constantes para descobrir o valor de somente uma temperatura. Por isso que esse método ele é um método mais longo e mais específico, porque como ele tem mais constantes, ele também aproxima mais os números e ele tende a se aproximar verdadeiramente da questão analítica, ou seja, da forma analítica dela ou da forma exata. Já o método de Halley, como você percebeu, ele tinha um constante só e foi bem simples a gente fazer o seguinte passo. Agora, vamos desenvolver mais um pouco sobre esse método de Range-Kutta. Com a temperatura inicial igual à da última questão, como estamos fazendo uma comparação, vão ser usados os mesmos números. A constante K1 já foi descoberta, porque ela, como já foi mostrado por membro João, na tabela das constantes de K1, K2, K3 e K4, cada um tem uma sua respectiva fórmula para ser encontrada. E a fórmula dela a ser encontrada é sucessivamente a função de tempo inicial por temperatura inicial, que foi encontrada que foi de menos 5,776. Com isso, vamos pegar, já descobrimos isso. Mas, para entendermos melhor sobre como isso vai funcionar, vamos agora então fazer o exemplo de K2. Pegamos a função dele, ou seja, a fórmula que ele tem que ser usado, em que K2 é igual à função de Tn mais o passo dividido por 2 sobre Tn, que é a temperatura que você quer descobrir, mais K1 dividido por 2. Como a temperatura que a gente está é a temperatura inicial, ou seja, K2 é sempre a temperatura inicial, já que a gente está em T1, no caso, a temperatura inicial vai ser 0, e a temperatura inicial, quer dizer, o tempo inicial vai ser 0, e a temperatura inicial vai ser de 93,3. Fazendo esses cálculos na função, descobrimos que a função de K2 é igual a 0,25 por 91.856. Calculando essa função com a equação que já temos, descobrimos um novo valor para K2, ou seja, descobrimos um valor de menos 5,66.048. Percebemos que já houve uma mudança significativa entre
a K1 por K2. E vemos a dependência entre uma constante e a anterior a ela, visto que é necessário entendermos isso. Para fazer K3, vamos seguir o mesmo passo de K2. E para fazer o mesmo passo de K2, no qual descobrimos que foi menos 5,66, 266, 27, 90 e 94. E observamos que o valor ele vai crescendo ou decrescendo de acordo com a quantidade de constantes. Para fazer K4, já é um método diferente, ou seja, já vamos utilizar a função de temperatura de tempo inicial mais o passo por temperatura inicial mais K3. Subimos com a K4, já temos os valores de acordo com a última equação que nós resolvemos, e vamos descobrir que esse valor, que a função é igual a 0,5 por 90,47, vamos dizer assim. E tem-se que, colocando novamente na equação que estamos utilizando para descobrir os valores de K, encontramos que é menos 5,54 aproximadamente. Após isso, voltamos para a primeira equação, ou seja, a equação do método numérico de Ruge-Kuta. Substituindo nessa equação, observamos que o valor inicial de T1 é de 90,49, aproximadamente. E vemos que ele é um valor muito parecido com o que encontramos com o resultado de Euler, que encontramos 90,412. Entretanto, esses pequenos valores de diferença, ele é bastante importante. Porque, imagine, por enquanto a gente está fazendo, por exemplo, de 10 minutos, para que fique interessante de ver e para que não fique tão maçante para você, para quem está assistindo, e como uma forma mais didática de explicar. Mas imagine que você tem que fazer isso com um passo bastante pequeno para horas. Essa diferença de 0,08, que é pouco se a gente imaginar um grande, ou imaginar algo próximo, mas para algo que demore muito, vai se tornando uma diferença cada vez maior e cada vez mais imprecisa. Para métodos como, por exemplo, esperar uma xícara de chá esfriar, não é tão interessante. Mas, por exemplo, para nós que somos estudantes do curso de engenharia, para ver o tamanho de uma dilatação de uma veia com temperatura, ou para ver o tamanho de quão quente está uma chapa de metal, ou para trabalhar com manuseios de metais que têm altas temperaturas em ambientes escaldantes, isso faz com que seja extremamente ruim para nós. Então é interessante vermos essa diferença. Com isso, vamos ver todos os valores da constante do método numérico de Raja-Kuta, em que observamos as constantes, observamos o tempo e observamos a fórmula em graus. E descobrimos todos os valores da temperatura. Após fazer isso, com auxílio de... Aqui foi utilizado o software Python, em que eles utilizaram 9 casas decimais. 9 casas decimais. Agora, vamos comparar essas 3 tabelas. Como eu já disse antes, pode parecer pouco, mas, ora, em T12,6, a diferença entre eles, você já vê que é bem pequena, mas que já tem 0,4 de diferença. Ou seja, algo que começou com 0,08 já foi para 0,4. E, além disso, comparando o método de Range-Kuta com o método analítico ou valor exato, vemos que a diferença é minúscula. A diferença só vai parecer acentuada a partir da 17ª casa decimal, 18ª. Ou seja, o método de Range-Kuta, por ele ser mais longo e por ele ter mais variáveis e constantes, ele chega a ser muito mais próximo do real. Por isso que é preferível você utilizar esse método ao resolver equações de temperatura, ao querer descobrir coisas mais precisamente. Mas se for algo muito breve, pode ser útil utilizar o método de Euler. E aqui vemos o gráfico mostrando a diferença visivelmente entre eles. Enquanto você mal percebe a diferença entre a solução exata e a solução de Range-Kuta,
que esses pontos, essas cruzes vermelhas, elas estão bem perto aqui. Se para pensar, vamos ver um gráfico melhor depois para observar isso. Mas você percebe que ela está bem na linha, a cruz. Já o círculo, ele vai, ele vai bem perto da cruz. Ele começa bem perto da linha e ele vai se afastando aos poucos, mostrando como o método de Euler, ele ao longo do tempo, ele vai se tornando cada vez mais impreciso. Com isso, podemos concluir que, através dos cálculos e do gráfico, a eficiência do método de Range-Kutta, o qual se aproxima muito do valor exato da equação referente ao problema de aplicação. Dessa forma, buscou-se a resolução da E do primeiro grau escolhida, a lei do resfriamento de Newton, utilizando primeiramente a resolução analítica através da técnica de separação de variáveis e, por seguinte, sua resolução pelos métodos numéricos de Euler e Range-Kutta, comparando-se assim seus resultados, de modo que uma forma da resolução completa a outra, contemplando uma aprendizagem que faz sentido, com aplicações que trazem mais significados à aprendizagem, de modo a não se representar uma aprendizagem solta, com cálculos sem preocupação com a realidade. Os resultados obtidos com os métodos numéricos e a resolução analítica se mostram eficazes na solução para o problema inicial resolvido analiticamente. Ou seja, foi colocada de forma prática para que seja mais didático entender e para que possamos observar que existem soluções reais para métodos que aprendemos na faculdade ou para métodos que estudamos. Porque muitas vezes pensamos que não vamos utilizar esse método para nada. Mas, na verdade, existe uma aplicação bastante prática e até bastante importante para que nós descobramos ou sabamos, vamos assim dizer, a respeito de determinado conteúdo. Quanto a Edo, é interessante observarmos que existe uma diferença entre os diferentes métodos, existe uma comparação que dá para se fazer e existe quando se utilizar cada método separadamente. Agora eu vou mostrar por meio do Python novamente. Assim como esse conclusão foi feito por meio do Python, vamos agora mostrar de forma como foi o código utilizado para esse trabalho e como foi o código para se fazer as coisas determinadas. Primeiramente, vou mostrar somente o gráfico. Utilizamos esse código aqui, em que importamos a NumPy e importamos o Matplotlib, de duas bibliotecas do Python que tivemos que baixar. Após fazer isso, desenvolvemos esse código aqui, que também pode ser utilizado, que também pode ser desenvolvido através de uma inteligência artificial, como por exemplo o ChatGPT ou outras IAs. E você pode simplesmente pedir para que ele forme um código através de um script pré-pronto e ele vai desenvolver esse código para você. Sim. Pronto. Ao importar esse código, vamos observar o gráfico. Olha, o gráfico aqui ele começa com o analítico, em que é esse vermelho, esse azul aqui que quase não dá para ver. Esse aqui depois vem a constante L, ou seja, que você percebe que no começo ele não dá para ver, mas ele vai se distanciando aos poucos. E por fim o método de Range-Kutta, que ele fica bem parecido e ele se molda entre o verde e o azul, e que mal dá para perceber. Eu vou até mostrar aqui mais perto para mostrar. Ó, você percebe que o verde e o azul, eles estão seguindo praticamente a mesma linha. A diferença é ilusória. Olha, você mal percebe a diferença. Você pensa que é tudo verde ou tudo azul, dependendo de como você estiver vendo. Para observar isso de uma melhor forma, criamos também um código em que, além do gráfico, desenvolvemos também uma tabela. Vamos aqui. Pronto. Aqui já foi mostrada a tabela. E aqui, quer dizer, o gráfico, e aqui está a tabela, com cada valor. Observamos que é muito parecido os valores desses dois. Eu coloquei somente 3 casas decimais, porque no outro já foi mostrado com várias casas decimais. Mas você pode, em qualquer momento, aqui, aumentar as casas decimais a ser exibidas, ou modificar simplesmente os dados. Aqui estão os dados
que são os mesmos dados do exemplo, para que fosse mais prático você entender. Mas se é que você quiser aqui modificar para qualquer outro dado, simplesmente se pode fazer parâmetros iniciais para depender de acordo com a situação problema. No nosso caso, isso foi essa. Aqui é um gráfico que dá para visualizar de melhor forma, né? Em que vemos, especialmente com esses quadrados, com o X e com a bola, podemos observar de melhor forma um sobrepondo o outro. Novamente, eu vou dar um zoom aqui, que vai ser mais fácil observar isso. Aqui. Olha, mal dá para ver, mas embaixo do quadrado vemos uma pequena presença de bola. Aqui, ó, um contorno. Observando que, sim, esses pontos analíticos estão aqui. A diferença é que a linha azul, ela passa tão perto da linha verde, aqui, ó, tá vendo? A linha azul e a linha verde, elas passam tão perto umas das outras que parece que elas não estão, que parece que elas estão simplesmente fora uma da, que parece que elas estão coladas, mas não, elas estão separadas, ó. Há uma diferença milimétrica entre o analítico, que no caso aqui eu deixei gigantesca, entre o analítico e o real, e o método de Range-Kutta. Vou novamente colocar aqui, só para observar que ela não parece, ó, não parece nem um pouco. Eu vou modificar aqui, por exemplo, um dos fatores. Vamos dizer que a temperatura inicial ela não é 21, ela é 85. E vamos rodar esse código aqui. Mas ainda assim, mesmo sendo 85, ainda vemos um distanciamento grande dos pontos de Euler e vemos que o analítico o erro de Coulter ele se mantém firme. A coisa que melhor vai dar para observar nisso vai ser a tabela em que os tempos eles vão ser mais parecidos. E com isso, observamos que por meio do Python e por meio desse trabalho de conclusão, a facilidade de descobrir e de introduzir o nosso capacidade de introduzir e descobrir mais sobre esses métodos. E uma aplicação prática para a vida real, para origem de trabalho, entre outros, e uma aplicação de forma que seja didática para você que está vendo, de forma que seja visual por meio de gráfico e por meio de tabelas, e de forma que possamos entender melhor sobre o uso de métodos numéricos no contexto real.